Pai nosso que estais no céu, nas ocupações, nas favelas, nas cabanas improvisadas dos mendigos e no relento que os acolhe e os expõe a todo tipo de violência. Santificado seja o vosso nome, que os homens construídos pelas vossas mãos possam nessa santificação promover a paz. Venha a nós o vosso reino, porque o nosso reino não acolhe os negros, os pobres, homossexuais, mulheres, mendigos, os relegados da sorte. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se for da vossa vontade, envie alguém do céu para mostrar aos homens da terra o modelo da bem-aventurança. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o pão é nosso, mas passamos fome. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ensinai aos homens a perdoar aos que ainda não conseguem compreender que todos, brancos, negros, indígenas, pobres, heterossexuais, homossexuais e toda a variação humana é criação divina. Não nos deixei cair em tentação de pagar com a mesma moeda as ofensas que nos são endereçadas. Não nos deixei replicar o ódio, a homofobia, a misoginia, o racismo e todo tipo de sentimento que podem levar a ações violentas. Livrai-nos do mal. Não permita que a maldade do outro, nosso semelhante, sangre as nossas veias nos becos das noites escuras ou à luz do dia. Amém. À fraternidade, ao amor e à paz. Gente, vocês perceberam que nós tínhamos que quebrar esse protocolo, né? A abertura tinha que ser com ela. Que poesia maravilhosa. Muito bem-vinda, Dona Maria Villani. Muito obrigada. Que bom tê-la aqui conosco, viu? Eu acho que vai ser uma conversa pra lá de milionária. Dona Maria Villani, vamos lá dos princípios, os primórdios. Costumo dizer da nossa tríade. Infância, adolescência, juventude, maturidade. A senhora nasceu em São Paulo mesmo? Não, nasci em Fortaleza, lá no Ceará. E veio cedinho pra São Paulo? Não, já vim pra cá casada. Já veio casada. Tentar a vida como a maioria dos imigrantes vinha com... Sim. E a senhora trabalhou com o quê? Bem no início, quando a senhora chegou aqui? Então, no início eu fiquei dona de casa. Não trabalhou? Fiquei dona de casa. Bem no início, me dediquei mesmo à família. E como que era a vida da senhora lá no Ceará? Conta um pouquinho dessa infância. Era uma vida igual a de todas as meninas pobres, né? Com muita carência, né? Com muita fome de tudo, né? Às vezes nós tínhamos o alimento na mesa, mas nós precisávamos de mais, né? Nós precisávamos de conhecimento, isso nos era negado. A gente não quer só comida, né? Não, a gente quer vida, né? E vida é muito além do arroz com feijão na nossa mesa, né? E nesses primórdios a senhora tinha essas concepções, essa sede? Eu muito cedo me interessei pelo conhecimento, né? É tanto que eu consegui me auto-alfabetizar, né? Eu consegui, quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. E ele, enquanto esteve comigo, ele me ensinou a desenhar o meu nome. Ele segurou na minha mão e me ensinou. Mas ele não conseguiu terminar o processo, né? Ele foi embora. E quantos irmãos a senhora tinha? Tem? Então, na época, era só eu e um irmão, né? Porque eu sou filha de pais separados. Né? Então a senhora foi criada pelo pai? Pelo meu pai até os 8 anos. Certo, diferente, né? Diferente. Normalmente é a mãe que segura a a minha mãe ficou com um filho e meu pai ficou com 2, né?
Ele pegou os dois maiorzinhos, o bebê ficou com minha mãe na separação. E ele ensinava a senhora a escrever? Ensinava, ele lia contos de fadas. Então ele já tinha essa ideia da importância da educação? Sim, ele lia muito para nós, era um pai leitor, né? Ele lia os clássicos para nós, né? Ele arrancava lágrimas da gente contando as histórias. E como que foi a educação dele? Ele tinha alguém? Então, meu pai era um homem simples, mas um homem assim muito prendado. Ele era artesão, né? Ele fazia artesanato em couro, conseguia fazer quadros com gesso. Artista. Era um homem assim de pouco estudo, mas de muita luz. Tá. De uma abrangência, uma compreensão muito grande. Sensibilidade artística. Era um homem que comprava jornais, né? Trazia para casa. E lá nessa situação lá, mesmo assim, com essa... Sim. Então a senhora teve um berço muito produtivo. E ele era só, né? Era ele e nós. E ele ia para o trabalho, levava a gente para o trabalho. A referência da vida da senhora é o pai. Não, até hoje. E como que é o nome dele? Cícero. Cícero. Eu sempre, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu pergunto para mim, se papai estivesse aqui, o que ele diria? Olha a importância das referências nas nossas vidas, né? E meu pai a importância faleceu, da família. E ele faleceu em 1958. A senhora tinha 8 anos? 8 anos. E tem essa memória viva dele? Sim, porque ele foi muito presente na nossa vida. Que maravilha. Muito, foi um pai assim que... dia 14 agora foi aniversário, se ele fosse vivo, ele teria feito aniversário. E eu conversei com meus irmãos sobre ele, né? Da importância que ele foi na nossa vida. E o outro irmão também, toda essa representatividade do pai, ele também tinha. O meu irmão, que foi criado com meu pai até os 9 anos, né? Porque ele tinha 9 anos e eu 8 quando o papai faleceu. Ele tem o mesmo carinho pelo meu pai. Senhor Cícero. O mesmo carinho, o mesmo respeito. Muito bem, muito bem. E aí a senhora tem esse berço, né? Que é um berço rico que a senhora teve, mesmo lá com tantas dificuldades. Veio para São Paulo com esse desejo incubado de estudar, tava meio ali. Mas já tinha um sinal ali na infância da senhora, um gosto, um prazer pelos livros. Sim. Meu pai nos ensinou, né? Perfeito. Tanto que depois que ele foi, eu consegui, né, juntar tudo que ele me ensinou com os jornais, com livros, e eu terminei me alfabetizando a mim mesma. E a senhora tem referência de alguma poesia que a senhora sente que foi em homenagem? Olha, assim, eu lia muito pedacinhos de poemas, né? Muito pedacinho, mas ficou tudo muito no tempo. Sim. Né? Ficou muito no tempo. Mas a poesia foi algo que me capturou, assim. Desde tenra idade ou teve um momento específico? A partir dos 11 anos a coisa foi ficando mais forte, né? E a senhora escrevia pequenos contos, poesias? Eu comecei a escrever mesmo aos 18 anos, né? Mas quando era criança eu apreciava a poesia, eu lia. E aos 11 anos eu prometi a mim mesma que seria poeta. Olha só. Aos 11 anos. Que doido. Menininha caminhando numa calçada, de pé no chão. E dizendo para mim mesma, eu serei poeta. E, inclusive, a senhora tem um livro infantil, né? Será que tem memórias dessa época no livro? O Reino de Roselândia. Tem referências dessa época? Não. O Reino de Roselândia eu escrevi pensando muito nos meus filhos, né? E na época minha filha fazia contorcionismo e ela me inspirou a escrever esse conto de fadas. O Reino de Roselândia. E tem algum significado específico no título? Porque a história acontece num reino de flores, de muitas flores, né? E tem uma florista, né? E a florista é mágica, porque cada flor que ela colhe nascem 10, quer dizer, porque ela tem um pozinho mágico, ou seja, ela repõe a natureza aquilo que ela tira. Que né? é bem a vertente do Pai Nosso, né? A senhora tem essa filosofia de vida, de compartilhar seus conhecimentos. É porque nós não somos ilhas, né? Nós somos seres gregários, então, para eu existir, eu existo a partir do outro. Somos os outros, né? Isso. Que máxima. Dona Maria Villani, vamos lá, então a gente já fez um salto aí na infância, papai Cícero, de grande importância na vida da senhora, e aí viemos para São Paulo casada. Casada.
E com sonhos assim gloriosos de estudar ou não? Vou trabalhar? Assim, eu sempre tive muita vontade de estudar, né? Porque eu não fiz o primário, né? Que na época eu não pude frequentar a escola. E quando me tornei mulher, né? Que já tinha que trabalhar. E aí tinha aqueles programas que a gente estudava e eliminava matérias. Aí eu consegui o ginásio, que hoje é o ensino fundamental 2. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com esse certificado. Entendi. E eu queria muito estudar, mas eu não tinha condições e também não tinha compreensão, porque na minha cabeça a escola pública era só para jovens. Entendi. E a senhora veio direto para o Grajaú? Não, eu vim para a Zona Leste, lá para Arthur Alvim. Ah, pertinho da minha casa. Sim, eu fui para Arthur Alvim. Aí, por conta do meu marido ter conseguido emprego na Zona Sul, na Avenida Nações Unidas, é que eu fui parar no Grajaú. Atravessou a ponte. Fui lá para o Jardim Renberg, uma vila lá do Grajaú. Periferia para periferia, né? Isso. Aliás, a minha vida inteira só morei em periferia. E eu vou dar um salto de novo, porque eu sou assim, totalmente... Enfim, vai me dando as curiosidades, eu vou perguntando. Periferia. Qual foi o maior ensinamento que a periferia trouxe? O que tem ali de tão grandioso que deu essa vontade louca de estudar, entrar na universidade e tal? Na realidade, eu sempre tive essa vontade de estudar, né? Agora, o que eu tiro da periferia é algo que é muito humano. As pessoas na periferia, elas se olham, elas se veem e elas trocam. Elas trocam dores. Elas trocam sofrimento, elas trocam alegrias e, o mais importante, elas trocam esperanças. Verdade. Vilane, uma pergunta que está aqui não me deixando calar, na verdade. Mãe e filho na mesma sala de aula. Esse momento de puberdade tão frutífero no adolescente, ele não ficava assim, ai, minha mãe tá lá, eu não quero tá lá. Como que era isso? Não, foi exatamente o contrário. Porque esse filho foi um dos maiores incentivadores. Que maravilha. Eu fiz a minha matrícula, quando na realidade eu fui fazer a matrícula dele. E ele, sabendo do meu desejo de voltar a estudar, ele perguntou para mim, mãezinha, por que você não faz a sua matrícula também? E eu não acreditava que eu tinha direito à escola pública, que eu achei que era só para criança e jovem. Eu já era uma mulher de 39 anos na época. E ele perguntou, ele fez a pergunta para a secretária. Imagina. E naquele momento eu voltei em casa, peguei o certificado que eu tinha lá do Madureza Ginasial e fiz a minha matrícula. Ficamos na mesma sala os 3 anos e fomos muito companheiros. Muito ele ajudava e vice-versa. Me ajudava e eu ajudava. Nas matérias que eu tinha facilidade, eu ajudava. Nas matérias que eu tinha dificuldade, que ele tinha mais facilidade, ele me ajudava. Nossa, que contraponto interessante, né? E no final de semana, o primeiro A ia quase todo para minha casa, para estudarmos juntos. Que legal. Eu tô imaginando a cena aqui. E muito jovens na sala de aula? Muito. Era o primeiro B. Lembrei agora, era o primeiro B. Só tinha eu de velhinho. E aquela ideia de, não é pra mim, mudou totalmente. Ah, sim, porque eu aprendi ali que eu tinha esse direito, né, de estudar na escola pública. Porque eu achava que eu ia fazer um supletivo numa escola particular, que eu ia pagar. E, de repente, eu descubro que eu posso fazer seriado com calma, tranquila, junto com meus filhos. E que estava ao lado, né? Sim, ao lado da escola e a pé da escola. Que maravilha. E aí, nessa época, a senhora já escrevia poesia? Como que era? Eu já escrevia poesias, contos, que já tinha canção para ninar meus filhos. Que maravilha. Eu tô vendo aí que tem esse terreno fecundo do teu pai começou a fortificar lá na frente. Então, eu acredito que esse carinho do meu pai refletiu, reverberou no meu eu mãe. E eu tentei dar a mesma acolhida para os meus filhos. Que maravilha. E passou daí eles criarem poesias também? Como que foi? Sim, o meu filho mais velho, ele escreveu o primeiro poema dele, ele tinha 14 anos. Esse que estudou comigo começou a escrever aos 11 anos. 5 filhos? 5 filhos. Homens? 2 meninas e 3 meninos.
Que massa. E aí, aos 41, a senhora entra na universidade? Aos 41 anos, quase 42. Foi estudar? Não, 42, quase 43. Quase 43. Isso. Foi fazer filosofia? Filosofia, era o sonho da minha vida. Por quê? Qual que era o motivo da senhora querer fazer? É incrível, uma coisa muito banal. Em Fortaleza tinha uma moça que eu a admirava muito. E ela era conhecida como a filósofa. E eu cresci dizendo que ia me tornar filósofa, por admiração a essa moça. Uhum. E me interessei por filosofia. Agora, quando eu realmente fui fazer filosofia, eu já tinha lido algo sobre filosofia, já tinha lido alguns filósofos, né? Porque enquanto as crianças dormiam depois do almoço, eu ficava lendo, né? E aí, assim, mas o que me despertou para ler sobre filosofia foi o exemplo dessa moça. Sempre uma referência, né? Sim. Importância, né? Sim. Das referências que nós temos, Sim. principalmente nas periferias, né? Sim. Que massa. E Vilane, então entrou na universidade, depois fez pedagogia, começou a dar aula? Eu fiz filosofia, comecei a dar aulas, né? E depois eu fiz uma especialização com meu filho mais velho. Aí eu fiz juntamente, foi lindo o trabalho com meu filho, foi muito emocionante. Porque ele já era adulto, né? Já era casado. Então, eu estudei com ele na adolescência, né? E agora fazendo pós-graduação com meu filho adulto. Foi fantástico. Imagina. Aí fizemos língua, literatura e semiótica. 1 ano e meio de especialização. E sempre querendo estudar mais. Sempre. Depois eu fiz pedagogia, supervisão escolar, fiz especialização em filosofia clínica, fiz um aperfeiçoamento em psicanálise, fiz psicopedagogia. Vilane, a gente fez um salto para os filhos, mas não falamos do livro impresso, que é o filho também. Qual foi o primeiro livro? Estava ali no 2º grau ainda? Estava no 2º ano do colegial, que hoje é ensino médio. Ai, que abuso! É. Foi um Como trabalho. que é o nome do livro? 5 contos, sem desconto e de quebra 2 poemas. Como foi que um nasceu? trabalho escolar. Olha! O professor nos deixou à vontade, o professor de educação artística, para o trabalho dele ser feito de acordo com a aptidão de cada aluno. Então eu escrevi 5 contos e 2 poemas e coloquei um poema, os 5 contos e o último poema. Então dei o nome de 5 contos sem desconto e de quebra 2 poemas. E por que sem desconto? Porque tem um conto que o personagem morre e continua contando a história. Né? Então, por isso, sem desconto. Gente, vocês estão vendo, né, que esse programa tá demais, fecundo. E não sei não, mas a senhora toparia fazer um outro programa conosco? Sim, com muita alegria. Ainda falta falar dos livros, de toda essa trajetória, ser mãe, né, que a gente falou pouco. Então, gente, volta conosco no outro programa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até mais. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem